Rumos e Desafios, Eleições 2020. Apoio Laboratório Célula Mater, Box Progresso, Bless Logística Internacional, eficiência que gera eficácia, Litoral Plaza e Campes Santos, orgulho de ser aprendiz. Seja bem-vindo ao programa Rumos e Desafios, Eleições 2020 da Santa Cília TV, emissora educativa da Universidade Santa Cília de Santos. O programa de hoje tem dois convidados, o jornalista José Augusto, seja bem-vindo. Obrigado, Marcelo, boa noite a todos. E o candidato a prefeito do município de Santos, Baiar de Umbuzeiro, seja bem-vindo, Baiar. Muito obrigado pelo espaço. O senhor foi vereador há muitos anos aqui no município de Santos, é um empresário bem-sucedido, ligado à questão retroportuária. Por que o senhor quer ser prefeito de Santos? Bem, na verdade eu tenho quase a minha vida realizada, quase um todo. Eu faço 80 anos na próxima semana e acho que tudo que eu tive oportunidade de construir, de realizar na minha cidade, minha família, meus bens, eu estou confortável e acho que seria um momento adequado para que eu pudesse, de certa forma, devolver um pouco daquilo que eu construí à minha cidade, não é? Já que aqui nasci, tenho verdadeira paixão por esta cidade, e eu acho que com a minha experiência de 64 anos de trabalho, porque eu comecei muito cedo como office boy de uma empresa exportadora de café, e vim aprendendo, subindo os degraus, as crises que eu, de certa forma, consegui vencê-las, e tudo isso me dá, digamos, uma experiência na vida privada que eu acho que seria interessante colocar isso à disposição do nosso povo aqui de Santos. A nossa cidade realmente acho que pode perfeitamente e caberia essa experiência da iniciativa privada para que pudesse avançar naquilo que Santos merece e muito. Então, na verdade, eu não tenho nenhuma ideia de fazer carreira política, até porque, embora eu costumo dizer que Moisés começou a atravessar o deserto em rumo da terra prometida com 80 anos de idade. Isso vale dizer que eu sou uma pessoa saudável, na medida do possível, pratico esporte, não tão forte como em épocas passadas, mas eu ainda faço minhas velejadas, tenho a nossa equipe de vela, faço minhas pescas oceânicas, caminho na praia, me alimento relativamente bem, com sabedoria, evidentemente, não é? Então, nós imaginamos que ao final do próximo mandato do prefeito, eu teria 84 anos. E até lá é muito difícil a gente prever o que vai nos acontecer. Eu continuo me cuidando, evidentemente, mas eu diria que eu, com 4 anos de mandato, acho que eu daria uma ótima colaboração para o município e, particularmente, estaria basicamente realizado num projeto de vida, já que produzi aqui uma família muito interessante. Eu sou pai de 3 filhos, 8 netos, lamentavelmente ainda não tenho nenhum bisneto, embora alguns netos já estivessem na hora de me presentear com isso, porque a 3ª geração já está conosco lá na nossa empresa trabalhando, não é? Enfim, é uma paixão, é uma sensação muito agradável de poder ter essa oportunidade de servir a minha cidade. Tá certo. José Augusto. Baiar, você foi vereador num tempo áureo, né? Tinha José Lascani, tinha Oliva, né? Você chegou a pegar Oliva. Sim, o grande professor, né? Oliva. Como é que vai ser? Como você imagina
esse relacionamento teu com a Câmara que vai ser eleita ou com a Câmara atual que seja? Olha, o que mudou? Eu não creio que tenha mudado muito esse relacionamento com a Câmara. Entretanto, eu acho que isso vai de bastante habilidade do possível futuro prefeito para lidar com isso. Na época em que fui vereador, eu tive o privilégio de ser um dos que participei da elaboração da lei orgânica do município e que provocou, de certa forma, muitas discussões com relação ao que a cidade precisava, qual seria, digamos assim, os rumos da cidade, não é? Portuária ou turística, coisas do gênero. E eu aprendi muito naquela época, porque nós tínhamos lá alguns professores que realmente conheciam mais do que ninguém o estatuto, conheciam o regimento interno da Câmara. Nós tínhamos o Mantovani, nós tínhamos o Rivaldo Justo, tínhamos o próprio Noé de Carvalho, não é? E Oliva. Esse era um emérito professor, não é? E eu fui, de certa forma, tentando aprimorar algumas coisas, etc. Mas acho que eu, na época, talvez eu tivesse perdido algumas oportunidades de produzir um pouco mais, porque há uma limitação muito grande por parte do Executivo sempre com relação as preposições, os projetos, não é? E eu me lembro, como ocasião, um dos projetos que era uma maneira disciplinadora dos ciclistas, por exemplo, como não tinha tanto ciclista como hoje, mas na época já tinham ciclistas que abusavam um pouco do trânsito, pessoal contramão, isso e aquilo, e muitas vezes provocavam alguns acidentes. Eu tinha um projeto que era um emplacamento das bicicletas para que essas bicicletas fossem identificadas quando não estivessem sendo usadas de acordo com as próprias leis do trânsito. Hoje é muito comum você ver o sujeito vir na contramão, provoca não muitas vezes acidentes com ele próprio, mas sim no desviar, quem vem no sentido contrário acaba até machucando o outro. E, por exemplo, a logomarca da cidade, não o brasão, mas uma logomarca, também foram alguns projetos marcantes que foram aprovados, mas não foram executados. E isso é uma grande frustração para aquele que, de certa forma, procura colaborar com o município, etc. É uma relação que precisa um trato muito especial, eu diria que até uma certa delicadeza para lidar com esse tipo de coisa. Mas acho que com um orçamento, uma dotação orçamentária que a Câmara tem, hoje previsto para o ano próximo, algo em torno de 122 milhões de reais, é o que está previsto. Isso é maior do que o orçamento de 450 cidades do município, cidades no estado de São Paulo, não é? Você vê que é uma dotação bastante relevante, que eu acho que a Câmara pode colaborar muito com o município sobre todos os aspectos. Eu não vou dizer que tenho uma vastíssima experiência, mas eu diria que a experiência como empresário que me possibilitou muitas negociações com funcionários das mais variadas especialidades, não é? Alguns sindicatos e mesmo os vendedores de alguns equipamentos de grande porte, etc., tudo isso requer um certo cuidado na negociação.
Eu não sei se é possível fazer alguma correlação com relação ao comportamento entre uma e outra, mas de qualquer maneira eu acho que requer muita habilidade, não é? Mas eu acho que diante de todos esses anos de aprendizado na minha vida, de um modo geral, eu acho que a gente não vai ter problema, não. O senhor, se for prefeito, vai fazer 50 anos em 5? Eu pretendo até fazer em 4. Entretanto, é óbvio que em 5, se eu conseguir fazer alguma coisa, eu vou para o céu. Mas esse é o nosso projeto. Isso, digamos, eu sou um fã incondicional de Juscelino Kubitschek. E daí a inspiração para a gente, junto com o nosso parceiro de 30 e tantos anos de amizade, mas amizade mesmo, com o Rodolfo Amaral, que contratei a empresa dele para me subsidiar naquilo que eu precisava para a gente poder elaborar um livro que eu diria é o princípio, digamos, do nosso projeto de governo. Nós estamos fazendo isso com muito ênfase e cuidando, estamos nos dedicando muito disso, até porque nós temos uma obrigação da própria legislação eleitoral de entregar isso até o dia 25, dia 26, se não me engano. Mas o livro, de certa forma, já encaminha um pouco aos leitores qual é a nossa ideia com relação os problemas que a gente vai encontrar e, óbvio, que algumas soluções a gente não vai colocar, porque isso é o segredo de Estado, porque, não é? Se eu soubesse efetivamente quais seriam todas as soluções, um dia de cada vez, não é? Mas, de qualquer maneira, a gente tem muitas ideias. Mas nós temos mais ou menos 2 minutos para concluir esse bloco. Eu gostaria que o senhor falasse, por exemplo, algumas linhas mestras. Se o senhor for prefeito de Santos, qual vai ser o seu fator, por exemplo, de desenvolvimento econômico do município? Primeiro, eu acho minutos, por gentileza, que nós temos que gerar empregos. E gerar emprego hoje é fundamental. E temos que trabalhar com muita experiência. Então, quando eu citei aqui Moisés da Terra Prometida, numa parte insular, com o adensamento que existe, é meio difícil de você fazer qualquer tipo de projeto de investimento, que não seja, digamos assim, imobiliário. Então, o nosso rumo é exatamente a área continental da cidade, que naquela época que fui vereador, nós tínhamos 2 projetos de oferecer às montadoras, as 2 francesas, que inclusive receberam um projeto basicamente pronto e infelizmente não tivemos êxito por conta da prefeita na época, que não deu a devida atenção, senão nós teríamos a Peugeot aqui do lado da Cosipa e do lado do Porto para receber aquilo que qualquer indústria automobilística hoje precisa, que são os equipamentos, os componentes e etc., que são importados. Cá entre nós com uma usina siderúrgica do lado, né? Exatamente. Produzindo aço. Exatamente. Então, o nosso foco é a área continental. Ali está o futuro da nossa cidade. Tá certo. Olha, nós vamos chamar um rapidíssimo intervalo, rumos e desafios eleições 2020, com o candidato a prefeito de Santos, Baiar. Estamos de volta com o programa Rumos e Desafios Eleições 2020. O convidado de hoje é Baiar, candidato a prefeito do município de Santos. José Augusto. Baiar, você falou da área continental, de fomentar a área continental. Em 1990, quando foi feita a lei orgânica do município, que você participou, existia uma realidade. Hoje, a realidade, as restrições ambientais são muito maiores. Como é que você pretende fazer isso? É um problema sério para ser resolvido, mas eu acho que tudo vai depender, evidentemente, do convencimento. A lei está ali para ser cumprida, entretanto, existem formas e formas de interpretar e executar aquilo que a lei determina. Então, a gente vê, muitas vezes, um certo exagero em algumas situações,
Mas eu acho que nós temos que ter, em primeiro lugar, uma determinação para fazer as coisas. Segundo, nós temos que ser muito persistentes. E como eu tenho o prazer de ter um homem com todas as provas de resistência, que é o bicampeão mundial de ultramaratona, que está aqui me acompanhando, que é o Valmir Nunes. Então, eu acho que essa resistência eu já estou começando a tê-la só na companhia desse meu amigo. E nós temos algumas situações, eu posso dar um exemplo, no governo do Beto Mansur, o secretário de Finanças na época era o Rodolfo Amaral, e ele reduziu o imposto sobre serviço de 5% para 3%, até que ele tenha sido colocado pelo atual prefeito de volta em 5%, deu-se mais ou menos uns 20 anos. A economia que o setor portuário e retroportuário fez em economia no pagamento do imposto sobre serviço, isso promoveu um investimento monstruoso em infraestrutura de equipamentos, máquinas, construções e etc, etc. Nós temos esse comparativo, uma economia de 3 bilhões de reais só na margem direita do Porto de Santos, das empresas retroportuárias e portuárias. Então, eu penso que nós vamos estudar muito essa possibilidade de tornar a reduzir o imposto sobre serviço de 5% para 3%, voltar ao que era antigamente. E isso, evidentemente, nós vamos analisar a situação, porque como eu tenho alguma experiência em driblar as crises, e uma crise muito grande se avizinha para o próximo prefeito, que nós temos aqui uma dívida monstruosa para administrar, são prejuízos acumulados da própria Prodesan, da CET, da Coab, etc., que superam a casa de 1,5 bilhão de reais, como também os empréstimos que estão sendo, de certa forma, sempre renovados e prolongados, não é? Então, tudo isso é uma coisa que a gente já está pensando, não é? De que maneira driblar essas coisas. Nós temos um problema da Sabesp, que nós temos que rever esse contrato que foi feito de 30 anos, a partir do marco regulatório do saneamento, que mudou um pouco a coisa, não é? Por exemplo, a entrada de Santos ficou muito bonita, ficou uma coisa bacana, etc., mas quanto custou isso? Então, um empréstimo que foi tomado a 8,5% ao mês, ao ano, daqui a 20 anos, que é quando vence o empréstimo, nós estamos devendo 1 bilhão de reais. Então, e isso poderia ser evitado, porque se a Ecovias, que fez a obra, tivesse renovado lá o contrato dela com o Estado por 2 anos, essa obra seria de graça. Não teríamos que pagar nada, porque a Ecovias, ela vai cobrar pedágio, quer dizer, não tem almoço de graça nessa história, não é? E outro dinheiro também que nunca vem e falta gestão para que esse dinheiro venha do Estado, que é a verba do DAD. Nós vamos fechar o ano, provavelmente, com um crédito do governo do Estado na ordem de 250 milhões. Desde 2010 que o governo vem pingando, etc, etc. E como o governo do Estado sempre foi PSDB e os governos municipais também, eu acho de se estranhar, não é? A falta de amigo, né? Falta de gestão. Poxa, meu amigo, você é do mesmo partido, não dá para você me ajudar, mandar um dinheirinho lá para baixo, não é? Então, 250 milhões já daria aí, por exemplo, veja que os funcionários estaduais, os funcionários públicos, municipais, os estatutários, estão em pé de guerra aí, porque postergou-se o pagamento lá do Instituto de Previdência, etc. São 60 milhões e mais um bocadinho que já vinha lá de trás. Então, tudo isso poderia ser minimizado se nós tivéssemos uma gestão mais forte,
para que aquilo que é de Santos, ele tem que vir para Santos. Nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar que as coisas, não é? Bom, mas e aí? Se tiver que usar a justiça, por que não? O sujeito é amigo, mas ele tem que cumprir as obrigações dele. Eu queria pegar um gancho no que o senhor está falando, exatamente, que é a relação porto-cidade, né? Nós sabemos que, de alguma certa maneira, alguns gestores do município de Santos acirraram a relação com o porto, né? Inclusive incutindo, de alguma certa maneira, de que o porto seria uma fonte de problemas para o município. E, na verdade, é o maior gerador de emprego, né? Nós vivemos num mundo globalizado. Eu me lembro de uma época onde os despachantes aduaneiros tinham que todos ficar em Santos, né? E num determinado momento cria-se o sistema informatizado e hoje os despachantes podem estar em qualquer lugar do Brasil. Exatamente. Basta ter um correspondente aqui para resolver Exatamente. algum tipo de problema que exista. A gente sabe, por exemplo, que as empresas que atendem os armadores, o Porto Molhado, né, podem necessariamente não estar sediadas em Santos, assim como aquelas que vão atender o Porto Seco, o trato da carga, também muitas vezes podem não estar em Santos. Como é que faz? O senhor é uma pessoa muito experiente nessa questão portuária. Como é que faz para poder movimentar, fazer com que todo esse dinheiro do Porto fique em Santos? Bom, primeiro que essa relação Porto-cidade realmente ela começou a se acirrar já no governo Justo. Eu sou testemunha disso, porque nessa época eu era vice-presidente da Associação Comercial com o saudoso Rubem Silva, e naquela época a Associação Comercial, desde a época do Carvalhinho, a gente já tinha essa coisa de nos aproximarmos da legislação e etc., aquele negócio todo. Então, ali começou a criar uma situação realmente muito desagradável com relação Porto e cidade. Eu acho que o município, ao abrigar o maior porto da América Latina, um porto de águas abrigadas, não é? E que, obviamente, o município teria o dever de sentar com a autoridade portuária e discutirem, olha, o que está incomodando a população? Aonde que eu posso resolver e diminuir esse incômodo? O que eu posso fazer? E a prefeitura, por sua vez, olha, o que nós estamos incomodando vocês? As vias públicas, algum problema, etc. E outra, nesses últimos 25 anos, o Porto de Santos, pelos dados que nós temos, deixou de receber 4,5 bilhões de dinheiro carimbado no orçamento do governo federal. E aí, por que os gestores do município, junto com todos que passaram aqui, eu conheci todos os presidentes da Companhia Docas, hoje é SPA, mas na época, então desde a inauguração da Companhia Docas do Estado de São Paulo, cujo primeiro presidente foi o professor Sérgio da Costa Amati, não é? Então, todo esse pessoal eu conheci, negociei contratos, estive sempre atento. Mas, e isso, evidentemente, a gente conheceu essa situação toda, e eu costumo, quando faço gentilmente um autógrafo nos livros que nós produzimos, eu coloco lá Baiardi, amigo do Porto, porque essa relação nós vamos ter como amigo do Porto, até porque eu tenho uma relação muito estreita em função da minha atividade com o governo federal, seja lá com a Secretaria de Portos, com o Marcelo Sampaio, que é secretário executivo do Ministério, por não dizer o Tarcísio. Eu sou presidente de uma associação de retroporto, onde nós temos, inclusive, também empresas molhadas, como a gente costuma dizer, que é a Arbitrar. Mas eu queria deixar claro aqui para as pessoas que muitas vezes não entendem muito bem, que é o seguinte: os terminais molhados, o grande foco do terminal molhado é o armador. E o foco dos retroportuários, do retroporto como um todo, mesmo aqueles que estejam fora da área da perimetral, da poligonal, melhor dizendo, o foco é a carga.
Então, o sistema portuário como um todo, não é só o porto, como se costuma dizer, poxa, o navio atraca ali. Não, não é só isso. O porto é todo complexo, desde restaurante, uma oficina de borracheiro, uma empresa de transporte, tudo isso faz parte do sistema portuário. Toda uma cadeia econômica. Toda uma cadeia econômica, exatamente. Você pega, por exemplo, uma alfândega, arrecada algo em torno de 15 a 16 bilhões por ano de tributos aqui, a exemplo de outros portos europeus, e não deixa um centavozinho para o município. Não é? O próprio ICMS, não é? Que de repente nós perdemos muita carga para os portos de outros estados em função da insensibilidade do governo do estado de São Paulo de manter uma carga tributária do ICMS de 15% quando você importa lá pelo sul por 4%, o Alagoas por 4%, e nós tivemos aí também algumas ações como empresário e como um dos líderes de associações, não é, representativas, apenas para dizer, poxa, será que vocês não podem, se não pode reduzir, pelo menos vocês não podem diferir o pagamento? 60, 90, 120 dias para o importador poder negociar essa mercadoria que está sendo importada e pagar. Não tivemos não produzimos nenhuma sensibilidade daqueles que tratam desse assunto. Com isso, o que aconteceu? A carga de alto valor agregário, que são os contêineres, mercadoria que compõe, digamos assim, e auxilia a indústria paulista, elas fugiram do Porto de Santos. Com isso, reduziu a arrecadação do imposto sobre serviço, que o grande gerador de imposto de serviço é o sistema portuário. Sim. Ao mesmo tempo, fugiu também a própria participação no município na arrecadação do ICMS. Pois é. Então, tudo isso está dentro do nosso escopo para fazer com que o porto, que é realmente a grande força de trabalho do nosso município, é o sistema retroportuário, eu diria que perto de 60% da arrecadação é portuária. É portuária. Veja só, candidato, passa muito rápido, entendeu? Nós já estouramos o nosso tempo, estou sendo alertado aqui pelo pessoal da produção, que passa muito rápido. Eu gostaria de agradecer profundamente sua presença aqui. Eu que agradeço o espaço e nós estamos às ordens. Todas as vezes que quiserem bater um papo muito agradável como esse, eu posso dizer que eu estudo quase que diariamente essa situação, porque eu estou imbuído e determinado a ser prefeito de Santos. A Santa Cília faz debate, o senhor estará presente nos debates? Com certeza absoluta. Então tá bom, muito obrigado pela sua presença, Zé Augusto, obrigado. Obrigado, Marcelo, obrigado, Baiar. Muito obrigado, eu. É sempre uma honra. Você ficou com Rumos e Desafios das Eleições 2020, candidato a prefeito do município de Santos, Baiar de Umbuzeiro. Fique na programação da Santa Cília TV.